crucificado. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, lançando sortes. Ou seja, aqui Deus prometeu e cumpriu. Ele prometeu sobre o fim e ele vai cumprir. As profecias têm se cumprido. Elas estão diante dos nossos olhos. Todos os dias, cada vez mais, o fim está próximo. Eu te digo algo: quem te criou não dorme. Quem fez esse mundo não dorme. Então, se você está acompanhado, olha para essa pessoa e diz assim para ela: Deus te vê. Provérbios 15, 3, está escrito assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus vê a humanidade, desde o início da criação. 1000 anos antes de Cristo, profecias foram feitas, foram cumpridas. Depois de Cristo, profecias foram feitas, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Os olhos do Senhor estão sobre a humanidade. E Deus te vê, também lá no individual. A palavra conta a história de uma mulher chamada Agar. Essa mulher, ela era uma serva. Ela era serva de Sara, esposa de Abraão. Ela engravida de Abraão, porque nesse contexto histórico, Sara já era uma mulher velha, ela não podia ter filhos, e ela recebe essa promessa de Deus de que ela ia ser uma mãe de nações, que Abraão iria gerar muitos filhos, e ela tem uma ideia. Ela fala assim: já que eu não posso ter filho, então eu vou dar a minha serva, Agar, para que ela possa gerar através de mim. E ela oferece essa serva, essa escrava. Então Agar, essa mulher, que é só uma escrava, ela engravida de Abraão. Ela gera, através dessa gravidez, conflitos com Sara. Sara começa a tratar ela mal, tão mal, e oprimir Agar, que ela tem que fugir, e ela foge para o deserto. Então aqui a gente pode imaginar esse cenário, que Agar era uma mulher, primeiro, num tempo difícil. Ela era estrangeira, ela era escrava e ela era fugitiva, ou seja, ela era invisível, socialmente falando. Ela não tinha títulos, ela não era reconhecida, ela não fazia parte direta da promessa de Abraão. Abraão recebeu uma promessa. Sara fazia parte da promessa. Então, outras pessoas tinham essa promessa da parte de Deus, tinham títulos. Agar não. Agar não tinha títulos, não tinha reconhecimento. Ela estava ali sendo invisível, socialmente falando, e ela vai para o deserto. Sabe que cada vírgula na palavra não é em vão. É muito simbólico o fato de ela ter ido para o deserto. O deserto representa um lugar que não tem vida. O deserto é um lugar morto, sem propósito, representa isso. Esse lugar sem vida, sem multiplicação. E aí, nesse momento que ela está fugindo com o seu filho, acaba a água, eles têm sede, e o filho está lá quase morrendo de fome, e ela está buscando uma solução. Deus a vê. Imediatamente, ela tem um encontro com Deus, porque Deus vai até ela, e Deus fala com ela. E ele naquele momento, ele cuida dela, ele dá água para ela, e ele passa a cuidar dela. E aí está escrito em Gênesis 16, 13 assim: esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Quando a gente lê esse versículo, desde o
o original hebraico, como foi escrito, ela chama Deus de El Roi, que é aquele que vê. Mas não é só aquele que observa, mas é aquele que encontrou ela onde ninguém mais estava olhando. Porque quando a gente olha para esse título, o Deus que vê, nós não estamos falando que Deus é o Deus que observa a terra, que é o Deus que observa o sofrimento das pessoas no deserto. Não, é o Deus que encontra. Eu quero ler com vocês João capítulo 1, versículo 45. Está escrito assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Vem e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes do Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que esse versículo chama a nossa atenção? Então, Natanael é um cara incrédulo. Ele fala: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele está incrédulo, ele não acredita que Jesus é o Messias. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, ele fala: eu te vi naquela figueira, antes de você ser chamado. Alguns estudiosos dizem que Natanael nasceu embaixo da figueira. A figueira também representa, historicamente falando, um lugar onde eles estudavam a palavra. Então, quem sabe Natanael estava embaixo daquela figueira em um momento de angústia, em um momento de oração. Foi um momento muito marcante, talvez, na vida de Natanael. Para ele, no momento que Deus fala sobre a figueira, toca naquele assunto, naquele momento, ele, de repente, ele diz: Rabi, que é mestre. É a primeira vez na Bíblia que alguém chama Jesus de mestre. E ele fala: Rabi, tu és o Filho de Deus. Agora eu acredito que tu és o Filho de Deus. Porque Jesus, nesse contexto, ele olha: eu te vi lá. Eu te vi naquele sofrimento. Eu te vi naquele momento debaixo da figueira, quando você falou, quando você clamou a Deus, ou quando você expôs o teu coração. Algo aconteceu, mas o fato é que Deus viu. Então, a partir desse entendimento, reflita comigo. As outras religiões é o homem buscando aos seus deuses. É o homem tentando conquistar os seus deuses. Mas o cristianismo não. O cristianismo é o nosso Deus dando a si mesmo em sacrifício pelo homem. É Deus encontrando o homem. É Deus vendo o homem e encontrando, vindo até Ele. Você entende esse peso? Existem algumas verdades sobre o olhar de Deus. E eu quero compartilhar. Primeiro, como eu falei antes, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então, nada passa batido. Profecias têm se cumprido por milênios. Nada passa batido. Segundo, Deus vê para recompensar. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 3 ao 4. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em secreto. E o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Deus vê para recompensar. Ele trata, ele faz as coisas de acordo, muitas vezes, com aquilo que ele vê. Terceiro, Deus vê o coração.
1 Samuel 16, versículo 7. Está escrito assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, além das máscaras sociais, além daquilo que nós fingimos ser, Deus olha para quem nós realmente somos, para as intenções do nosso coração por trás das nossas ações. Deus vê o fundo do nosso coração. Ele vê isso. Quarto, Ele revela o que está em oculto. Hebreus 4:13. Está escrito: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos a quem havemos de prestar contas. Deus olha tudo. Nada, nós não conseguimos esconder absolutamente nada de Deus. Nós podemos dar desculpas para as pessoas sobre as nossas reais intenções. Nós podemos enganar até a nós mesmos. A gente pode até se convencer, muitas vezes, das atitudes que a gente tem. Mas a Deus nada está oculto. Deus olha, não é apenas uma observação, como eu disse, mas é discernimento absoluto. E por último, Deus vê o sofrimento antes do clamor. Antes de eu continuar, eu vou repetir. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus vê para recompensar. Deus vê o coração. Ele revela o que está em oculto. E Deus vê o sofrimento antes do clamor. Êxodo 3:7 está escrito assim: o Senhor disse: eu tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Olha só, existem inúmeros outros versículos em que Deus Ele intervém quando o povo está sofrendo, ou quando alguém está sofrendo, sem mesmo eles orar. Eles nem clamam a Deus, e Deus vem para intervir. A libertação começa com Deus vendo. E o olhar de Deus antecede essa intervenção. Ou seja, Deus vê aqueles que lutam sozinhos. Muitas vezes você pode estar lutando sozinho, em alguma área da tua vida, e você achar que ninguém te vê. Você achar que é insuficiente, mas Deus vê quem luta sozinho. Ontem mesmo, na rede de jovens, a palavra foi sobre insuficientes. E aí a Nath pregando, ela falava: nós somos insuficientes. Deus nos fez insuficientes, porque nós fomos feitos para o céu. Nós fomos feitos para Ele, para depender dEle. Salmos 139, 13 ao 16, está escrito assim: tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha só, os olhos de Deus viram quando você estava sendo formado, ainda no ventre. Talvez nem existia para alguns a ultrassom, mas Deus viu, Deus via. E o olhar de Deus não é passivo. Ele vê para agir.
Ele vê a dor, e o objetivo não é observar, o objetivo é transformar a história. É por isso que Deus vê, para transformar. E a promessa final desse livro de Apocalipse, nós começamos essa mensagem falando sobre os conflitos, os marcos no cenário profético, e os conflitos, do que tem acontecido no mundo, porque são profecias que têm se cumprido, para que haja uma ordem. Mas o final de Apocalipse, olha só, capítulo 21, versículo 1 ao 6, é o último capítulo da Bíblia. Está escrito: então eu vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Eu ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Os olhos de Deus estão sobre a humanidade para transformar a história daqueles que se permitem. E quem tiver sede, Ele vai dar gratuitamente da fonte de água viva, da água da vida. Quem tiver sede de Jesus vai receber. Quem tiver sede de perdão vai receber. Quem tiver sede de uma nova vida vai receber. Quem tiver sede de libertação vai receber. Quem tiver sede de cura vai receber. É por isso que os olhos de Deus estão sobre todos nós. Deus vê o caos da humanidade, Deus entra na história e Ele restaura aquilo que foi quebrado. Deus faz o novo, Ele faz nova todas as coisas. Essa palavra nesse versículo, ela vem do grego kainó, e é criar, não é só reparar. Quando a gente lê, Deus faz nova, eis que eu faço novas todas as coisas. Aqui a gente não está falando sobre reparação de algo quebrado. Está falando sobre criação do novo. Então, em cada situação que a gente já viveu, doença, desemprego, traição, solidão, ruptura, tudo isso fica nessa cidade antiga. Mas eis que faço coisas novas. Eu tenho algo novo. Deus vê a humanidade. Deus viu Agar. Quando Deus viu ela e Ele foi até ela, Ele fez algo novo na vida dela. Ele trouxe o novo, Ele trouxe o cuidado, Ele trouxe um futuro para ela. Ele trouxe a promessa. Deus viu Davi. Quando ele estava sendo excluído da sua família, ele estava lá, ninguém via ele. Deus viu Davi e foi até ele, e ungiu ele, e ele se tornou um grande rei. Deus viu Gideão quando ele estava escondido, e Deus foi até ele, e chamou ele, ele se tornou um líder, um grande guerreiro. E Deus viu Elias. Eu acho a história de Elias incrível, porque Elias foi um homem que nem nós. A palavra diz, Elias foi um homem que nem nós. Ele foi um servo de Deus. Em um determinado momento, Deus faz grandes coisas, grandes milagres através da vida dele. E aí ele sente medo, e ele foge, ele vai para uma caverna, que ele tem medo de morrer. E quando ele está lá na caverna, sabe o que acontece?
Deus vai até ele. E quando Deus chega na caverna, tem terremoto, tem redemoinho, tem vento. E aí está escrito assim, mas Deus não estava no terremoto. Deus não estava no vento. Até que veio um sussurro suave. E uma voz que disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Muitas vezes acontece assim. Nós vivemos um período com Deus, e aí por algum motivo, a gente se afasta, a gente foge. E aí coisas acontecem na nossa vida. A gente pode achar que é Deus, mas não é. A gente pode achar que Deus está permitindo coisas, ou que Deus é que Deus mandou algo acontecer, mas não é. Só que Deus, Ele vai até lá no fundo daquela caverna e nos chama de novo e pergunta, o que você está fazendo aí? Por último, Lucas 22, 61, eu quero ler com você. Olha só. Aqui, antes de eu ler, eu só vou contextualizar. Pedro, o discípulo de Cristo. Um homem que nem nós também. Todos os homens da Bíblia foram que nem nós. Pedro, um cara que amava Jesus, de verdade. E ele queria entregar o melhor para Jesus. Ele era um cara impulsivo. Ele era um cara temperamental. Mas ele era sincero. E ele amava Jesus de verdade. E chega um momento em que ele trai Jesus. Por quê? A gente não sabe. Mas acontece. E aí está escrito, depois que Pedro traiu Jesus, negando Jesus, no momento que Jesus estava indo para a crucificação, está escrito assim, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Agora você imagine, Jesus com aquele olhar fixo, que atravessa a alma de Pedro, olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Esse olhar foi um olhar que eu vejo assim que foi tão profundo na vida de Pedro, que ele lembrou da palavra, ele saiu dali e chorou amargamente arrependido. E ali ele se converteu, e ele voltou para Jesus, e ele se tornou o grande apóstolo Pedro depois desse episódio. Mas o olhar de Cristo encontrou os olhos de Pedro. Pedro, eu posso dizer, se permitiu. Ele permitiu com que esses olhos encontrassem a Ele. Então saber que Jesus tem o controle, saber que Deus tem o controle de tudo e que os olhos dele estão sobre a humanidade é uma coisa, mas você permitir com que esses olhos encontrem você e atravessem a tua alma e deixem com que esses olhos te quebrem por inteiro, é outra coisa. E hoje é esse o desafio. Para que você permita que os olhos do Senhor te encontrem, e te cure, e te restaure. Sabe, quando a gente permite que Deus olhe para nós, sem máscaras, quando a gente permite esse encontro, tudo pode acontecer, tudo. É por isso que é um desafio.